vamos ao primeiro tema, um tema que é, por estes dias, bastante sensível: a desinformação em saúde. Precisamente, obrigado. A desinformação em saúde é um tema que vai estar, diria, nos próximos anos, nas próximas décadas, será um tema premente que todos os países, todas as organizações, todas as autoridades de saúde terão de lidar nos seus países e que terão de endereçar. É um tema que, com o crescimento, o surgimento da internet, tornou que qualquer tipo de informação fosse mais acessível, fosse posta rapidamente a circular depois da internet, as redes sociais mais concretamente, e portanto temos aqui veículos de transmissão de informação que seriam à partida extremamente benéficos, seriam até mais democráticos de acesso à informação sobre a saúde. O que acontece é que estes veículos também têm sido usados para propagar a tal desinformação. E o que é que falamos quando falamos em desinformação em saúde? Falamos em informação que não tem evidência científica, falamos em informação que leva as pessoas a tomarem decisões que realmente não as favorecem do ponto de vista da saúde. Estamos a falar de proporem estilos de vida diferentes e específicos que não têm qualquer suporte de que realmente vão melhorar os sintomas das pessoas. Estamos a falar de não tomar determinados medicamentos que estão provados que são extremamente eficazes, e estamos a falar também de um conjunto de situações em que a pessoa, ao não procurar os cuidados de saúde, vai permitir que uma determinada patologia se expanda, cresça, além daquilo que é desejável. E, portanto, temos aqui a desinformação de saúde como um tema que vai prejudicar a saúde no seu global. E este tema é cada vez mais atual, até porque muito recentemente tomou posse como secretário da Saúde nos Estados Unidos da América, Robert Kennedy Jr., que é conhecido pela sua conspiração anti-vacinas. E temos já exemplos disso. Temos já exemplos de que já com este secretário da Saúde já temos impacto disso. Temos agora um surto de sarampo, uma doença... Já causou mortes, inclusive, nos Estados Unidos. Precisamente. É uma doença totalmente prevenível, que aliás, que se a população em geral, e nós falamos, há um conceito que se chama de imunidade de grupo, em que se 95% da população estiver vacinada, estará protegidos os outros 5% que, ou por patologias próprias, não podem ser vacinados, e portanto estão a proteger esses. Mas de facto, essas comunidades que não têm estas taxas de vacinação são suscetíveis. E já veio o Robert Kennedy com desinformação precisamente sobre o sarampo, que não é nova para ele, porque ele também anteriormente também já o propagava, que era primeiro minimizar o surto. Minimizou o surto de forma a dizer que surtos de sarampo são normais. Não são normais em populações que estejam bem vacinadas. Em não vacinadas são normais e, infelizmente, e levam a internamentos e muitas vezes também a mortes. Segundo ponto em que ele também desinformação, porque diz que a toma de vitamina A é uma maneira de controlar o sarampo. E, portanto, forneceu também um guia, além de... Depois ele acabou por dizer que sim, senhor, é preciso vacinar, mas tem aqui um guia para controlar as vossas doses de vitamina A para conseguir controlar. E isto, obviamente, também é desinformação. Não há nenhuma evidência sólida que mostre isto. O problema da desinformação é que em segundos, minutos, nós podemos colocar qualquer informação que seja falsa na internet e depois para desmontar e dizer que é falso, o ónus é colocado
na outra parte, na parte que diz que isso não é verdade. Ou seja, temos de gastar recursos, temos de fazer estudos, muitas vezes estudos multicêntricos, que não são instantâneos, que demoram anos, porque depois quem tem estas teorias conspiracionistas também diz que não há evidência de estudos de que aquilo esteja errado. Ou seja, há aqui uma colocação do ónus não em quem produz a informação, mas em quem está a tentar rebatê-la. Isto, obviamente, que se traduz em muitos gastos dos governos, se traduz, claro, em piores decisões por parte das pessoas normais. As pessoas normais vão à internet, tentam interpretar a informação que existe. Cruzar informação também, verificar fontes. Mas perderam um intermediário, que era o profissional de saúde. E muitas vezes dispensam-no até totalmente e tomam a sua decisão com base no cliente. Ora, se nós formos ver as fontes desta informação, isto é sempre muito complexo e em multicamadas. Mas há estudos feitos que mostram que a origem desta desinformação se reduz a menos de 100 fontes por todo o mundo. Portanto, está muito concentrado este poder de desinformação em algumas entidades. Qual é o meu receio? É que haja também a captura de instituições, e esta nomeação do Robert Kennedy tem todo o ar disso, que haja a captura de instituições fundamentais para garantir a segurança e a saúde das pessoas e que estejam a ser tomadas por estes teóricos anti-vacinas, teóricos anti-ciência, que mais não fazem do que propagar aquilo que antigamente eram mitos e que agora vivemos, até uma frase bastante usada, no tempo da pós-verdade. E o que é que nós, profissionais de saúde, pedimos? Pedimos que todo tipo de informação seja confirmado com um profissional de saúde, válido, acreditado dentro do nosso sistema de saúde e que, felizmente, ainda assim, em Portugal, a grande maioria das pessoas confia nas instituições e isto é também um problema de credibilidade das instituições. Por isso é que nós temos de ter muito cuidado com a captura das instituições por este tipo de situações. Os Estados Unidos, de resto, anunciaram já a saída da Organização Mundial da Saúde, retiraram-se também já do Fundo de Compensação por Danos Climáticos. Nós vimos bem com o exemplo da Covid-19 que uma doença com a globalização não está necessariamente circunscrita àquelas fronteiras. Portanto, é uma situação que nos deve preocupar a todos. Deve com certeza preocupar. Aliás, o grande esforço da USA, da agência que está a ser desmantelada, era precisamente o foco era no exterior dos Estados Unidos. Mas para conter riscos para os Estados Unidos. E é esse investimento que estava a ser feito e que agora vai deixar de ser feito com o conjunto de medidas que enunciou também. Ou seja, temos aqui claramente medidas que supostamente por questões económicas estão a ser tomadas, e eu percebo, o argumento económico é sempre um argumento usado por todo e qualquer governo, mas temos de ver o peso da balança, não é? É que, vão poupar, não vão gastar esse dinheiro, mas quanto é que vão gastar a mais em internamentos, em novas doenças que vão surgir, inclusive também tinham feito vários despedimentos no Center for Disease Control em Atlanta, dos chamados investigadores surdos, que no fundo são epidemiologistas, de que a capacidade de resposta dos Estados Unidos vai diminuir. E, portanto, ao diminuir, a qualquer momento vão ter o reverso da medalha, que é qualquer surto vai afetá-los mais desmesuradamente, vão ter menos informação, não vão conseguir controlar o surto nesse tal país que seja estrangeiro, e, portanto, vão ter de gastar muito mais dinheiro depois em tratamentos. Toda a gente sabe que onde é que se poupa dinheiro é na prevenção da doença e na promoção da saúde, não é no curativo. Aliás, isso está perfeitamente demonstrado que tudo o que seja cuidados, e obviamente são obviamente necessários cuidados secundários e paliativos, etc., mas onde realmente se consegue poupar e evitar que haja custos a montante é na prevenção da doença.
E avançamos para o segundo tema que escolheu, o acesso à saúde em Portugal. É um tema também da atualidade, com muito para dizer. Sim, eu diria que é um tema que é transversal a todo e qualquer ministério, independentemente da cor, e no próximo governo também será certamente, que é a questão da resolução dos problemas de acesso à saúde em Portugal. Por um lado, temos problemas logo nos cuidados de saúde primários, mas que não são iguais por todo o país também. Ou seja, temos regiões, nomeadamente Lisboa e Valdo Tejo, Alentejo e Algarve, que são desmesuradamente afetadas por este problema. E por outro lado, temos regiões como a região norte, em que temos praticamente cobertura de 100% da população por médicos de família. Ora, isto vai levar e já leva a que a região norte vá ter também, como estávamos a falar, por exemplo, de menores custos. Vai ter menores custos a longo prazo. Porquê? Porque está a investir e está com uma cobertura boa de médicos de família que vão conseguir fazer a prevenção e o tratamento mais rápido de doenças que, se calhar, aqui, por falta de acesso ao médico de família, se vão prolongar e vão ter mais dificuldade dos portugueses acederem. Pronto. Esta é a questão nos cuidados de saúde primários. Depois, temos a questão das urgências hospitalares, que aqui o problema também está muito concentrado nesta área, mas já é mais abrangente, ou seja, já vai num estado mais avançado de deterioração. E aqui, claramente, o problema é o número de médicos especialistas no SNS. E isto é um problema que se tem agravado, apesar de nós termos, no último ano, nos últimos anos, o maior número de sempre de especialistas formados em Portugal. Agora, toda a gente sabe que a nossa população é uma população envelhecida. Portugal é dos países conhecidos que têm taxas de envelhecimento maiores. E, por isso, também as necessidades de médicos especialistas também aumentaram. Neste caso, curiosamente, também são afetadas especialidades que não derivam do envelhecimento, não é? Estamos a falar da pediatria e da ginecologia obstetrícia. E, portanto, tivemos aqui um problema inicial, nos anos 90, números clausos, de poucos médicos a serem formados. Esse problema está efetivamente resolvido. Nós nunca tivemos tantos especialistas a serem formados como agora, mas agora enfrentamos outros problemas, que é o caso da competição com o privado, mas também, e estávamos a falar há pouco de globalização, também competição global pelos nossos recursos humanos, neste caso os médicos. E esse é um problema que os governos vão ter de enfrentar e vão ter de enfrentar em termos concorrenciais, tal como nos outros setores. O setor da agricultura tem de competir com os outros países. O nosso setor têxtil tem de competir com os outros países. E o nosso setor da saúde terá de competir com os outros países. Bem sabemos que, se calhar, não podemos oferecer melhores salários tão altos como os outros países da Europa têm. Mas, se calhar, podemos ter melhores condições de trabalho para, na balança entre salarial e componente de condições de trabalho, se calhar podíamos, efetivamente, em termos das condições de trabalho, melhorar. Compensar de outra forma. Exatamente. Por último, em questão do acesso também, falar aqui de outro tema que todos nós sentimos. Portugal é, da União Europeia, dos países onde o cidadão comum gasta mais dinheiro do seu próprio rendimento para ter acesso à saúde. E principalmente na componente do medicamento, ou seja, à volta de 30%, depois os números variam anualmente, mas à volta de 30% das despesas em saúde em Portugal são assumidas pelo próprio cidadão. Isto é um valor muito alto, muito alto. E isto sim tem condicionado também o acesso, e aliás até há alguns programas que tentam mitigar um pouco isto, e mesmo da parte da Segurança Social, que é muitos doentes optam por não comprar todos os medicamentos porque não conseguem ter rendimento para ele. E isto é um problema que tem de ser endereçado e é um problema que já atinge, como disse, estamos no top 5 da União Europeia
em que as despesas próprias, as chamadas out of pocket, são mais altas. Ou seja, nós temos aqui um problema de acesso em termos financeiros também da nossa população que tem de ser endereçado. É isso e é a questão, por exemplo, da medicina dentária, que é também das mais onerosas e é onde também nós, em termos nacionais, também ainda não conseguimos dar uma resposta adequada às necessidades da nossa população. E é onde as pessoas também acabam por cortar mais, não é? Precisamente. São tratamentos às vezes dispendiosos. São tratamentos muito dispendiosos e que depois têm impactos, às vezes alguns são alguns efeitos até secundários, não são diretos na saúde. Alguém que não tenha 2 ou 3 dentes, se calhar vai ter mais dificuldade em arranjar um emprego, como vendedor, desde logo, ou outros quaisquer. Portanto, temos aqui efeitos, a própria autoestima será mais baixa, terá mais tendência a não ser tão feliz como uma pessoa com um bom tratamento. Portanto, temos aqui várias questões e, como sempre, a complexidade na saúde é imensa. E a referenciação via SNS 24 relativamente às urgências, considera que pode ajudar a resolver estas enchentes que tão bem conhecemos? Nós tínhamos uns dados iniciais, entretanto, acho que deixaram de ser divulgados, mas da linha SNS grávida, por exemplo, foi implementada, a linha SNS grávida, ainda assim, cerca de 70% dos telefonemas encaminhava para a urgência. Portanto, funciona QB. Na dúvida, QB, mas a maioria das vezes, as mulheres que ligaram, até tinham uma boa noção de que realmente estavam com uma situação clínica que se calhar merecia ser observada. Eu aqui sou muito franco, não acredito na solução mágica do telefone, acredito que devem ser reforçadas as equipas médicas. E é isso que depois tem dado o descalabro que tem sido as urgências. É a incompletude das equipas. Não é questão de as grávidas irem mal. Pelos vistos, por estes dados que eu lhe disse, elas até sabem bastante bem quando é que se devem dirigir a um serviço de urgência. Ou então, algumas das dúvidas já sabem, é só uma dúvida, vou telefonar. Portanto, 70% é um valor muito alto de encaminhamento para a urgência. E por isso, o que nós achamos é que as equipas, e os meus colegas na ginecologia e obstetrícia, têm sofrido com este problema de quererem agora reduzir o número de elementos das equipas. Isso é totalmente o contrário, é contra a segurança das próprias grávidas e parturientes, e nós estaremos completamente contra essa opção de redução das equipas. Achamos é que, lá está, o Estado deve fazer um investimento na manutenção dos médicos especialistas no SNS. E é esse investimento que tem de ser feito. Há áreas mais críticas. Nós, sindicato, aceitamos que haja melhorias que sejam pontuais, certo? Mas que realmente sejam evidentes e benéficas e que, de uma vez por todas, resolva este problema da urgência estar fechada quinta e sexta vou para Setúbal, sábado e domingo já é Almada que está aberto, segunda e terça já é o Barreiro que está aberto. E, portanto, isto é só um exemplo na Península de Setúbal, mas é um exemplo real. Isto acontece e por isso andamos sempre. Depois o CODU, que é quem gera da parte do INEM as emergências, tem de andar a ver qual é que está aberto para encaminhar. Depois as distâncias são diferentes. Depois... E, portanto, traduz aqui, se calhar, depois, na própria degradação da imagem pública. E eu acho que isto é um problema também de comunicação e de imagem. Se as pessoas perderem a confiança, começam a perder a confiança no sistema em si. Ao perderem a confiança no sistema em si, vão tirar outras ilações, não só relativamente ao campo da saúde. E isto é uma preocupação também, e esta preocupação, lá está, voltamos ao tema agora da desinformação, muitas vezes a informação que é transmitida não é correta e, portanto, é preciso que as pessoas confiem nas instituições para confiarem que elas estão a dar a informação correta. E temos que avançar para o terceiro tema, ainda vamos às rubricas, mas para já o terceiro e último tema, as parcerias público-privadas, o regresso de um modelo de gestão. Vamos ver se assim será. Exatamente. Portanto, vamos ver a clarificação agora
provavelmente nas próximas eleições, mas teremos de ver se realmente faz sentido ou não regressar ao modelo das PPPs. O que é que nós sabemos, para fazer um pequeno contexto histórico das PPPs? Sabemos que elas foram aprovadas numa altura em que o Estado não conseguia fazer investimentos de determinado montante e, portanto, optou por estas parcerias público-privadas, parcerias público-privadas, para poder fazer a construção de novos hospitais no país, modernos, e entregou a gestão a estes grupos privados que concorreram. Mas são concursos, lá está, internacionais, dado o seu valor, e, portanto, qualquer empresa pode concorrer. E o que nos diz a avaliação em termos financeiros do Tribunal de Contas diz-nos que as PPP da saúde foram um sucesso. Pouparam dinheiro ao Estado, ao contrário das PPPs rodoviárias, porque também tínhamos tido essa má experiência e daí a crítica muito frequente às PPPs é devido aos contratos das PPPs rodoviárias, que esses sim, está toda a gente ciente, que foram péssimos para o país em termos financeiros. O da saúde não foi. Os da saúde foram positivos em termos financeiros. O Estado efetivamente poupou dinheiro. Depois temos o segundo ponto. O segundo ponto é a satisfação das populações. Satisfação das populações, efetivamente, nós podemos dizer que as populações de Vila Franca, de Braga, de Louros Odivelas, com o Hospital Beatriz Ângelo, de Cascais, que as populações estavam satisfeitas, porque tiveram melhor acesso à saúde do que tinham antes. Então, qual é que foi o problema? Porquê é que acabaram as PPPs? Primeiro, tinham um prazo e, naturalmente, depois desse investimento, o Estado tem de avaliar se foi bom ou não foi bom. Aparentemente, financeiramente foi bom, as populações estavam satisfeitas, então porquê é que não continuou? E aqui há duas versões, mas que ambas têm um fundo de razão. A primeira é que o Estado conseguiu, de facto, negociar inicialmente contratos muito benéficos e que não incluíam todas as componentes clínicas que iam determinar custos para a entidade. E por isso é que também foi bom financeiramente. Ou seja, os privados tiveram de desembolsar algum valor financeiro relevante para patologias que inicialmente não estaria previsto serem eles a cuidar, nomeadamente, por exemplo, da parte do vírus de imunodeficiência humana. E assim sendo, nesta segunda renegociação, obviamente que eles já não queriam, os privados, cometer o mesmo erro. É benéfico para o Estado, menos benéfico para quem geria. Exatamente. E, portanto, eles realmente, houve aqui uma recusa de dizer as mesmas condições nós não queremos. Arranjem-nos outras condições. E, portanto, vou ter que lhe pedir para abreviar, porque estamos mesmo já a ficar sem tempo e ainda temos que ir às 3 rubricas. E assim sendo, a outra componente é dizer que é da parte do Estado, diz isto, que elas não quiseram concorrer, da parte mas por causa desta questão financeira que tem de ser muito bem esclarecida. E, portanto, não é ali totalmente claro que as próximas PPPs tivessem este benefício, como o Tribunal de Contas detectou nas anteriores. E, portanto, agora o que é que se passa nestas PPPs que foram anunciadas? Nenhuma delas é para um hospital novo. Nenhuma delas tem um projeto novo, é para pegar num projeto que já está a decorrer. E, portanto, eu vejo aqui com muito pouca expectativa que haja um grande interesse do setor privado nestas condições em que não podem formar o seu corpo clínico novo, em que, de facto, pegam num projeto que já está a meio, certamente com alguns problemas, isso é normal em todas as instituições. Muito bem, vamos então à primeira rúbrica do Efeito Placebo de hoje. Vamos ao tratamento de choque. E apelando mais uma vez aqui ao seu poder de síntese, vamos à primeira escolha. O que é que coloca em tratamento de choque? Eu coloco em tratamento de choque os centros de atendimento clínicos do Porto e Lisboa
e a atribuição de um ajuste direto à PPP de Cascais para que 75 mil utentes tivessem médico de família. E porquê? Porque, por uma questão de transparência, quando nós falamos das PPPs ainda agora, estamos a falar de concursos internacionais, com custos à partida, que é possível analisar os processos. A atribuição dos CACs, dos Centros de Atendimento Clínicos do Porto e de Lisboa, tanto adultos como pediátricos, não é clara. Porquê é que foi àquelas instituições? Porquê é que outras instituições não puderam concorrer? Aliás, vemos nestes 75 mil utentes que iam ser abrangidos, a PPP de Cascais só conseguiu o médico de família para 5 mil. Ainda só fez 1000 e poucas consultas. Portanto, isto é a prova de que a falta de transparência e a não existência de mecanismos de controle está a levar a que nós adotemos mecanismos de contratação ad hoc sem um planeamento para o futuro. E é isto mesmo que Portugal não precisa. E vamos agora até ao serviço de observação. E nesta área, o que é que fica colocado? Nesta área ficam colocadas as OSFs modelo C. Falávamos há pouco das questões de acesso e uma das formas de mitigar o acesso na área dos cuidados de saúde primários é precisamente este modelo, que no fundo é uma PPP, mas nos cuidados de saúde primários, que é as OSFs modelo C. E, portanto, é com alguma expectativa, e o CIM sempre se manifestou neutro relativamente a esta questão, porque entendemos que as pessoas que não têm médico de família devem poder ter. Mas é um processo, também ele, apesar de tudo, pouco transparente. Era necessário fazer uma declaração de interesse, só as pessoas, quem tinha feito a declaração de interesse é que pode aceder à população que supostamente vai servir, às características da população. A parte financeira só é revelada depois também e, portanto, há alguma expectativa. Nós achamos que pode ser um modelo que, numa área crítica, nomeadamente medicina geral e familiar, pode ser bom, mas as condições e a contratualização que o Estado vai ter de fazer tem de ser pelo menos igual à que pede dentro de casa às OSFs modelo B. Não pode pedir menos às OSFs modelo C e dar mais. E avançamos agora para a nota de alta. E temos aqui um sinal verde no minuto. Para quê ou para quem? O sinal verde é neste caso, para a aprovação em Conselho de Ministros do acordo alcançado em final de dezembro passado com o Sindicato Independente dos Médicos. Finalmente foi aprovado em Conselho de Ministros e são boas notícias para os médicos, são boas notícias para a tal perspectiva de futuro que é necessário. É necessário não só melhorar já as condições de trabalho e salariais remuneratórias dos médicos, mas também eles terem uma perspectiva que nos próximos anos também vão continuar a ter esse benefício, esse aumento, para que os médicos tenham uma perspectiva de futuro no SNS.